tempo de Deus. Não no meu tempo, nem no seu tempo, nem no tempo que as pessoas querem. E sim no tempo de Deus. Então quando chegar o momento de Deus, ele realizará tudo isso. Mas não há uma briga, uma quebra de braço, como é entendido dentro do gnosticismo, dentro dessa vertente, tá certo? Então o gnosticismo bebe desse maniqueísmo, posteriormente virá um maniqueísmo que até substituirá o gnosticismo. Mas você já tem algumas ideias dualistas que estavam presentes ali no Irã e que são aproveitadas dentro do gnosticismo, que dizem que há esse intenso combate entre bem e mal, tá? Defendiam que Deus era um ser inacessível e que dele havia emanado uma série de 30 espíritos angélicos denominados Aions. Demiurgo, um deus menor, teria criado o mundo e suas criaturas imperfeitas. Existia um mundo perfeito habitado por milhares de almas pré-existentes. Olha o pré-existencialismo aí que era defendido dentro do platonismo, né? De que havia almas pré-existentes, havia um mundo pré-existente, o mundo das ideias, o metafísico, né? Que este era o mundo verdadeiramente real, sendo aqui apenas uma imitação dele, tá? Que ao cair na terra ficavam cativas no corpo, um lugar impuro. Por quê? Porque é material e a matéria é uma prisão para a alma. Então esta era a visão, a cosmovisão gnóstica em relação à criação, em relação quando tentou se misturar o cristianismo em relação à Bíblia, em relação ao Antigo Testamento, ao Deus do Antigo Testamento, em relação a Jesus, tá? Você tem então essas afirmações que são de origem gnóstica. Gnosticismo, existiram inúmeros grupos gnósticos com variadas ideias próprias. Saturnino, Basílides e Marcião, ou Marcion, como eu já havia relatado, são os principais nomes do gnosticismo dos primeiros séculos. O cânon do Novo Testamento, formado por Marcião, forçou a igreja a discutir esse assunto. Houve a ênfase no ofício do bispo como o centro da unidade contra a heresia. Então, foi uma estratégia, na verdade. Foi uma estratégia adotada, tá certo, por alguns apologistas da época, em que esse combate estava muito ferrenho, de mostrar a linha sucessória. Por quê? Porque eles estavam próximos. Como eles estavam próximos dos apóstolos, havia pouco tempo que os apóstolos haviam partido para Cristo, havia de fato uma linha sucessória muito objetiva, muito clara, tá? Então, o que os gnósticos propunham? Não, olha, nós, na verdade, somos os detentores verdadeiros do conhecimento. Vocês estão trazendo aí um conhecimento que não é autêntico, tá certo? Vocês estão falando isso aqui, mas vocês não têm todo o conhecimento acerca do que Jesus disse, acerca do que os apóstolos disseram, acerca das revelações. Nós estamos trazendo algo que é, de fato, conforme aquilo que vocês não têm conhecimento, mas que foi afirmações de Cristo, afirmações dos apóstolos. Então, esses mestres gnósticos faziam esse tipo de afirmação para ganhar as pessoas. Como é que os bispos da época responderam à estratégia que eles adotaram? Linha sucessória. Falaram, olha, o apóstolo João constituiu Inácio de Antioquia, e Inácio constituiu fulano, e fulano constituiu fulano como bispo. Então, aquilo que João pregou é exatamente o que Inácio aprendeu e passou para a próxima geração, a geração para outra geração. Então, o conhecimento autêntico do que os apóstolos ensinaram está aqui, está conosco, que são os seus continuadores diretos. Então, esse foi um argumento muito forte na época e foi muito útil. Claro que esse não é um argumento que serve para sempre, mas na época foi muito eficaz, porque estavam próximos dos apóstolos e a linha sucessória estava muito clara, muito objetiva. Então isso, de fato, calou a boca de muitos desses mestres, supostos mestres gnósticos aí, né, que queriam se infiltrar na igreja. Os gnósticos formulavam 3 conceitos diferentes. Negavam a realidade do corpo humano de Cristo, que eu já falei. Por isso que João, quando você vê isso aqui, você lê o Evangelho, lê as cartas, você entende qual era o grande empenho de João naquela afirmação. Porque você lê hoje e fala, tá, né? Jesus veio em carne. Por que toda essa celeuma? Por que toda essa preocupação? Aí você vê uma enxurrada de hereges gnósticos tentando adentrar na igreja com essas mentiras. Você entende, entendi por que João estava tão preocupado com isso. Aquele que não confessar que Jesus veio em carne, o cara chegava numa comunidade cristã distante, se apresentava como mestre, como conhecedor, com uma sabedoria tão profunda, como diz o Cruvinel, tão profunda que vem cheirando enxofre, né? Então, a sabedoria dos infernos.
e se apresenta lá e diz: ah, é porque eu tenho um conhecimento místico, um conhecimento profundo, um conhecimento que vocês não ouviram ainda acerca de Jesus. Jesus disse isso, Jesus disse aquilo. Então só você olhar para a cara dele, olhar na bila dos olhos dele e perguntar: Jesus Cristo veio em carne? Não, porque a carne é inerentemente má. Fala: ó, tá bom, chega, já sei essa aqui de sair, pode vazar, pode cair fora. João deu ali uma fórmula que era extremamente eficaz. Aquele que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, anticristo. Tchau, vaza daqui. Então com isso você tem uma estratégia muito boa de defesa da ortodoxia bíblica. João teve essa revelação da parte do Espírito Santo de Deus e compartilhou. Faça esse teste. Se não confessa, é gnóstico. Tchau. Então o gnóstico, ele não admite essa possibilidade de Jesus Cristo estar na carne e ser o Filho de Deus, porque a carne é inerentemente má e foi criada pelo Demiurgo, que era um Deus pequeno, um Deus inferior e um Deus mau. Você vê também que eles eram politeístas, né? Para eles, Jesus apenas se parecia com um homem, tinha apenas uma aparência de ser humano, né? Assumiu essa aparência de ser humano, mas não era de carne, tá? Afirmavam que Cristo tinha um corpo real, mas negavam que fosse material. Então era real, era espiritual, e diziam: ó, não é um corpo ilusório, mas é de outro material, não é carne. Então, corpo espiritual. Então, você tem essa afirmação que não pode ser confundida com o corpo glorioso, porque o corpo glorioso é o corpo ressurreto. Paulo diz: semeia-se no material, semeia-se no corruptível, colhe-se no incorruptível. Então, o incorruptível foi corruptível, foi carne material. Tá? E ele ressuscita e é transformado. Então a transformação é o resgate desse corpo material, agora glorificado, agora transformado. Mas é aquele corpo. Então essa situação não pode ser confundida, porque ele dizia: é um corpo real, mas não é material, negando sempre que Jesus tivesse vindo em carne. Tá? Dualista, pela qual Cristo teria entrado em Jesus, como afirmava, portanto que Jesus e Cristo eram duas pessoas distintas. A Bíblia condenou, segundo de João 1:7. Então não entendiam a encarnação do verbo, a kenosis, tá certo? Quando o Jesus e o Cristo são a mesma pessoa. São duas naturezas diferentes. E aí você tem o Jesus Cristo, o verbo divino pré-encarnado, tá? E aí, claro, ele assume o nome de Jesus Cristo na sua encarnação. Mas o Filho de Deus, o Verbo divino pré-encarnado, a segunda pessoa da Trindade, tá? O Filho de Deus, ele vem para este mundo, ele é concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo e é dado por revelação o seu nome. Será chamado Jesus. Jesus, que Jesus? O Cristo. Como assim o Cristo? Do grego Cristo, do hebraico Messias. Jesus, tá certo? Que significa Salvador, tá? Então Jesus, que é uma abreviação de Yeshu, que é a abreviação de Yehoshua, que é Josué, conforme traduzido para o Antigo Testamento, que é o Salvador, aquele que salva, tá certo? Salvador do povo, conforme Gabriel assim anunciou, que ele salvará o seu povo dos seus pecados, conforme João Batista anunciou que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você tem Jesus, Salvador, que Jesus, o Cristo, ou o Mashiach, o Messias. Então você tem a fusão agora de nome e título, Jesus Cristo, tá ok? Então você tem agora a admissão do verbo divino pré-encarnado de uma natureza humana. Mas é o mesmo. Não é que ali tinha uma pessoa que tem outra, não. Esta mesma pessoa desceu e assumiu uma forma humana. Essa é a situação, essa é a encarnação do verbo. Tá? Então você tem agora uma união hipostática, onde você tem uma natureza teantrópica. Tá? Teo, antropo, Deus tornou-se homem. Hipostática, porque essa natureza humana e divina estão unidas, tá? Só que é uma pessoa só e não duas pessoas. Jesus não era bipolar. Então tem duas naturezas, mas é uma pessoa, constitui uma pessoa. Então o Senhor Jesus Cristo, com natureza humana e divina e humana, vamos colocar assim. E depois da morte, né, quando ele entrega, rende sua alma na cruz do Calvário, ele agora ressuscita. E este corpo, que foi um corpo humano, conforme o primeiro Adão, Paulo chama ele de segundo Adão, um corpo sem pecado, este corpo ressuscita e é glorificado. E Jesus Cristo é chamado primícia deles que dormem, ou seja, ele é um exemplo de ressurreição para todos nós. Quando nós formos ressuscitados, formos glorificados, será em analogia ao processo que já foi vivenciado por Jesus Cristo. Então temos essa situação que precisa ser afirmada para ser combatido os erros gnósticos,
que negam que Jesus veio em carne, que negam que Jesus era uma pessoa com duas naturezas, divina e humana, e que estavam unidas, tá? Então você tem essas situações que são perigosas se não afirmadas corretamente, porque podem distorcer o entendimento acerca de Jesus Cristo. Quem é o verdadeiro Jesus Cristo? Só a Sagrada Escritura pode esclarecer acerca de quem é o verdadeiro Jesus Cristo. Quando a gente sai dela, nós sempre cometemos erros e assim passamos a entender incorretamente. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, conforme já havia afirmado, tá? Gnosticismo e nova era. Então você tem hoje tanto a Testemunha de Jeová, que resgata o arianismo, quanto a nova era, que resgata os movimentos místicos de modo geral. Inclusive o gnosticismo, inclusive esse conceito gnóstico, tá certo? Que é trazido também à tona dentro desse movimento de nova era, esse movimento pluralista, sincretista, religioso, tá certo? Poucos têm a faísca divina, dualidade entre material e espírito. É oposto à Bíblia, menospreza toda a matéria. São do animismo dos gregos e egípcios, do ânima, que vê tudo como animado por algum tipo de espírito. O espírito do rio, o espírito da floresta, o espírito da natureza. E aí, dentro desse âmbito da nova era, você vê uma ressurreição, através do movimento Wicca, da bruxaria, por exemplo, que encara essas forças da natureza como passíveis de manipulação. E aí eles fazem rituais, fazem diversos tipos de coisa para tentar manipular essas forças, supostas forças da natureza. Então você tem uma mentalidade pagã, uma mentalidade animista, uma mentalidade totemista, tá? Dessas religiões primitivas do paganismo, sendo resgatado dentro da nova era. Eis aí um combate duro para o apologista. Por quê? Porque esses caras são tão perversos, que eles não interagem direto com o adulto. Eles entram por meio do mundo infantil. Através do quê? Desenhos animados. Os personagens das bruxas são vistos de forma positiva. Você tem essa praga desse Halloween que entrou na cultura hoje do país. Elementos culturais, que não vou dizer que são bons também, mas elementos nacionais da cultura daqui nem são falados mais. O Halloween tomou conta de tudo. Então você tem a propagação fácil, né, desse tipo de conceituação, na qual esses representantes desses cultos pagãos são validados como figuras positivas, tá? Então tudo isso por meio dessas práticas lúdicas, tá? Então você tem uma forma atraente e divertida de ensinar. E aí você vai ensinando que esses personagens são positivos. Então a bruxa, é o elfo, é o mago, é o mágico, é o bruxo, tá? Todos esses personagens são positivos. Eles vão brincando e com isso vão absorvendo isso e olhando com cada vez mais naturalidade para esse tipo de prática. Até que ele chega numa fase adulta e tudo isso já foi internalizado dentro das suas estruturas mentais e ele não consegue ver aquilo como uma ameaça. Vê sempre algo ou como algo apenas folclórico, ou como algo apenas divertido ou patético, mas nunca como um risco. E aí isso facilmente, posteriormente, pode chegar para ele como uma influência. Então ele, ao se deparar com esse tipo de influências, aquilo entra para ele a partir do seu subconsciente como algo positivo, como algo válido, porque desde a infância ele já foi ensinado que aquilo era válido, que aquilo era positivo. Então você tem hoje essas situações propagadas de uma forma bastante astuta dentro do mundo infantil, infanto-juvenil, tá? Todos os homens são divinos. Então você tem essa ideia, né? Não é a questão de serem filhos de Deus por adoção em Cristo, mas é de serem divinos mesmo, tá? Então você tem hoje certas correntes dentro do cristianismo, do protestantismo, né? Do neopentecostalismo, que de certa forma aderem a esse tipo de ideia. Claro que talvez não fazendo menção a um gnosticismo e tal, mas acaba dando no mesmo, ao entender que o homem tem sim poderes divinos e que ele pode coordenar forças da natureza ou forças do mundo angelical, dar ordem a anjos ou esperar bênção de anjos, proteção de anjos. Pronto, ele não está mais interagindo com Deus.
através do único mediador que é Cristo. Não, agora ele se entende manipulador dessas forças. Então ele está praticando bruxaria dentro do cristianismo. Tudo é bom reconciliar com a criação, utiliza a linguagem bíblica, promulga a ecologia e o cuidado do corpo, tá? E aí, claro que isso não são coisas más, mas isso pode, sendo manipulado, distorcer e tornar-se o objetivo principal, tornar-se o centro da questão. O seu corpo, o seu equilíbrio holístico, vamos colocar assim, tá? E essa questão da ecologia, da natureza, dos espíritos, da floresta, da natureza, esse tipo de interação. Então você vai substituindo o culto ao verdadeiro Deus pessoal, um culto teísta, num Deus pessoal, para um culto panteísta, na qual Deus está presente através desses meios, da natureza, da floresta e de tudo mais, tá? São filosofias orientais do budismo e o hinduísmo. Então temos aí esses quadros que nos ajudaram a entender um pouco mais acerca do gnosticismo. Deixa eu prosseguir um pouco mais com vocês, tá? Vamos avançar um pouco mais para falar acerca dessas outras manifestações aqui. Vamos para a página 30. Página 30 temos o montanismo. O que ele vai nos falar de montanismo? Por volta da segunda metade do segundo século da Igreja, surge o movimento de dentro do cristianismo que recebe o nome de seu fundador, Montano. Esse grupo era originário da Ásia Menor, tal que hoje é a Turquia. Estavam ali, por exemplo, as 7 igrejas a que foram destinadas as cartas do Apocalipse. Tá? Então você tem importantes igrejas ali. Você tem a igreja de Éfeso, que acredita-se ter sido uma igreja central ali, tá? Inclusive de Éfeso era meio que distribuído às outras igrejas, as cartas, aquilo que era produzido dentro do cristianismo. Então Éfeso era uma cidade central, estava presente ali na chamada Ásia Menor, tá? Especificamente na Frígia, que era uma das regiões, tá? Ao ponto de seus ensinos serem mencionados pelos pais da igreja como heresia frígia. Diferentemente dos gnósticos, este grupo sectário tem características menos filosóficas e mais carismáticas. O conceituado historiador da igreja primitiva Eusébio de Cesareia, em seu livro História Eclesiástica, tá? Deixa eu ver se está fácil aqui. Está longe, senão eu pegava para vocês. História Eclesiástica, não, está longe. Então Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, recomendo a todos que leiam este livro importantíssimo. Apresenta um breve relato destes que foram considerados os falsos profetas frígios. Vamos ver o que diz aqui Eusébio de Cesareia. Mas visto que o inimigo da Igreja de Deus é o grande adversário de toda bondade e promotor do mal, não omitindo método algum para tramar contra os homens, ele voltou a agir, provocando o surgimento de novas heresias contra a igreja. Algumas delas insinuaram-se como répteis venenosos na Ásia e na Frígia, alegando que Montano era o Paráclito. Olha a acusação gravíssima que Eusébio faz aqui contra essas manifestações. Alegando que Montano era o Paráclito e que 2 mulheres que o seguiam, Priscila e Maximila, eram profetisas de Montano, conforme Eusébio de Cesareia, tá? Página 180, edição de 1999. Ele cita também aqui o Dicionário Global de Teologia. Contextualiza o início deste movimento, as mudanças e ajustes na vida da igreja. A vida litúrgica havia se tornado mais estilizada em função dos sistemas teológicos concorrentes estabelecidos pelos gnósticos. O foco na expansão correta da fé cristã pelos apologistas impuseram limites às manifestações espirituais, ao ponto de haver uma espécie de saudosismo do período apostólico, onde o fervor e a espontaneidade do Espírito Santo corriam regularmente. Ele vai trazer outros textos aqui que não são necessários, porque já é suficiente para entendermos a questão. Então a questão do montanismo, conforme está em tela, um movimento fundado por Montano por volta de 156, 157 ou 72 até 172, né, da era cristã, organizou-se e difundiu-se em comunidades da Ásia Menor, também em Roma e norte da África. Tá? Inclusive, se eu não me engano, Tertuliano se envolveu com esse movimento. Deixa eu ver aqui. Acredito que sim, que foi que Tertuliano
um importante nome, né, do cristianismo, acabou se envolvendo também. E aí os apologistas geralmente eles batem bastante Montano e nessas duas supostas profetias, mas deixam Tertuliano de lado, né?